Mas como é que eu faço para construir bons hábitos? Como é que eu faço para ter uma rotina, para eu ficar mais produtivo, para eu ter alta performance? É isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar que existe um passo a passo, que existem fases bem definidas dentro da nossa cacholinha que fazem com que eu consiga enxergar de uma maneira muito didática um processo, um passo a passo. E existe uma dessas fasezinhas aqui, que é a fase onde todo mundo acaba caindo. Sabe aquela história do ano novo? Que a gente quer, nossa, esse ano eu vou pra academia, esse ano eu vou... Passa janeiro, fevereiro, tudo volta ao normal. Por quê? Essas fases aqui vão te mostrar, vão te dar clareza por que isso acontece. Tranquilo? Eu sou o Márcio Araruna, eu sou neurologista e é exatamente essa a proposta desse canal. É fazer com que você tenha uma percepção de como o cérebro funciona, o comportamento e as emoções e você pega todos esses insights aqui e transforma a tua vida. Coloca isso em aplicação. Fechou? Vamos pro vídeo. Então, para você entender as fases de construção de um hábito, eu vou trazer exatamente essa cena. Imagina você lá no Réveillon, adeus ano velho, feliz ano novo, vamos para um novo ano. Então, naquele momento, você já começa a projetar a sua vida. Nossa, dessa vez eu vou fazer curso de inglês, eu vou para academia, eu vou emagrecer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar mais. Existe um entusiasmo, existe uma animação. E é exatamente essa primeira fase da construção de um hábito. É a fase de entusiasmo. Essa fase é a fase que o meu amigo Romário se encontra nesse momento. O nosso videomaker começou a ir para a academia e disse que está morto de empolgado. Está super empolgado. Eu vou fazer esse vídeo em sua homenagem. É exatamente essa fase. A fase do entusiasmo. É uma fase boa, é uma fase bacana, é uma fase onde tudo é novidade. Se é novidade, eu me empolgo. Se eu me empolgo, adivinha o que é que está por trás? Dopamina. Aê, tudo que é novo vem a dopamina. Só que eu comprei um carro, tô super empolgado. Passou 2 semanas, o meu carro que eu comprei, ele virou um carro normal. Aquela coisa já não existe mais tanto. Por quê? Porque a dopamina que eu liberei lá no início, ela não está sendo liberada mais na mesma quantidade, com a mesma proporção. Porque existe o que a gente chama de habituação. Essa habituação aqui não é a mesma habituação que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Essa habituação é a habituação da dopamina, ou seja, tudo que era novo, tudo que era empolgante já não é mais tanto. Aquela novidade já não é mais tanto. É igual uma criança, quando ela ganha um presente, ela fica super empolgada, passou 2, 3, 4, 5 dias, aquele presente ela já não tem mais tanto entusiasmo. Então a fase de entusiasmo, ela é uma fase que você precisa ter essa percepção. Você não precisa achar que você já está com um bom hábito. Porque se fosse assim, quando chegasse em fevereiro, na hora que vira o ano, você não voltaria para a velha vida. Por que você volta para a velha vida? Exatamente porque a fase de entusiasmo ela vai embora. Então eu comecei a academia, estou super empolgado, vou para a academia, nossa, é muito legal, é muito massa e tal, mas logo em seguida, passou um tempinho, você já entra na próxima fase. E é aqui que o bicho pega, é a chamada fase de resistência. Mas o bicho pega para quem não tem conhecimento. Não é para desanimar, viu, Romário? O bicho pega não é porque a pessoa não vai conseguir, é porque a pessoa está usando as armas erradas. É porque a pessoa acha que ela precisa de força de vontade. A pessoa acha que o que vai fazer ela mudar de vida é a força de vontade. Não é. A força de vontade, ela tem o seu papel? Tem. Ela é importante. A força de vontade te coloca em movimento. Mas não é a força de vontade que vai te manter na consistência. O mais importante para você atravessar essas fases é você manter a consistência, é você não quebrar a corrente. Ou seja, se tem uma mensagem que eu preciso te dizer é: não quebre os elos da corrente. Não quebre os elos da corrente. Ou seja, tente manter a consistência, vá todos os dias, mantenha, mesmo que você não esteja com vontade. Então, essa fase de resistência é a fase em que aquela empolgação do entusiasmo ela foi embora, a dopamina ela foi embora. Então você fica simplesmente com o ter que fazer. E é aqui onde começa aquela brigazinha que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, entre o eu consciente e o eu inconsciente.
vai haver uma briga aqui entre o eu quero mudar de vida, ou seja, tá aqui no meu eu consciente, ó. Eu quero mudar de vida, eu preciso emagrecer. Só que aqui no meu inconsciente existe um programinha mental, existe um pacotinho de informação, que é o pacotinho de informação da velha vida, que é o sedentarismo, que é o cigarro, que é, sei lá, o comer emocional, o comer emocional. Ou seja, existe aqui um pacotinho de informação, algo que está automatizado, e se está automatizado, eu chamo isso de programação. Ou seja, existe uma programação mental prévia que está lá no teu cérebro. E essa programaçãozinha mental prévia, ela tem uma característica, que é, ela precisa de pouca energia para funcionar. E ela é muito rápida. Ou seja, são duas características, meu querido, que fazem com que elas apareçam para ganhar uma batalha. A batalha contra quem? A batalha contra o teu eu consciente. O teu eu consciente, quando ele vai funcionar, ele precisa de muita energia e ele é lento. Ou seja, vai chegar no momento em que deu a hora de ir para a academia e vai ter uma briga interior. Uma briga entre o eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer, e o tipo assim, nossa, mas eu não tô com vontade, tô desanimado. Aquela vontade de ficar no sofá, a vontade de comer uma bolacha, a vontade de comer um biscoito, a vontade de assistir a Netflix, ela vem com muito mais velocidade. E para você vencer isso, você vai precisar gastar energia, que é a força de vontade. Então a força de vontade, se eu for me confiar nela, eu tô fadado a perder. Por quê? Porque eu começo o dia com energia e eu termino o dia com baixa energia. Além disso, tudo que acontece na minha vida de tempestades vai roubar minha energia. Se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô com medo, se eu tô apreensivo, se eu briguei com a esposa, se eu tô frustrado, tudo isso vai fazer com que a minha força de vontade vá lá para baixo. Ou seja, se eu for tentar passar pela fase de resistência usando a minha força de vontade, não vai dar certo. Márcio, e como é que eu faço para passar por isso? Aí você vai ter que assistir os vídeos que eu falo sobre como construir bons hábitos, como se livrar dos maus hábitos, que eu explico tudo isso lá. Aqui, a minha proposta, o meu objetivo nesse vídeo aqui é te mostrar as 3 fases. Então vamos lá, eu tenho a primeira fase, que é a fase de entusiasmo. Entusiasmo, essa é a fase da dopamina. Segunda fase, Márcio, é a fase da resistência, que é a fase onde eu preciso realmente colocar várias coisinhas em prática. Eu vou te dar aqui uma palavra-chave para você não sair desse vídeo sem ter um gostinho. A palavra-chave é contexto. Você precisa organizar o seu contexto. Esse é o mais importante. Ou seja, o seu ambiente, ele tem que estar muito organizado. Para que você, sabendo que a sua força de vontade ela não vai funcionar, ela vai ter momentos em que ela vai estar falha, o seu ambiente está todo desenhado para te auxiliar você realmente ir para aquele comportamento e você não quebrar a corrente. Se você está com um contexto, o ambiente totalmente desfavorável, você vai ter que ter muita força de vontade. Se o teu contexto ele está bem organizadinho, você vai ter que ter essa força de vontade. Aí você já junta com o contexto que está organizado e fica mais fácil de você manter a consistência. Qual que é a grande frase? Não quebre a corrente. Se você quebrar a corrente, não vai funcionar. Eu e minha esposa, a gente criou um pacto há um mês. Mais de um mês. Qual é o pacto? Todos os dias nós vamos correr 2 km. Todos os dias. Faça chuva, faça sol. O pau tora, mas a gente vai correr. E a gente já correu na chuva, a gente já correu meia-noite, a gente já correu cedinho, a gente já correu na praia. Mas todos os dias a gente está mantendo 2 km. Já teve uma vez em que eu estava deitado, dormindo, ela me acordou. Ei, a gente não correu. Eu tive vontade de morrer, mas eu fui. Eu fui. Por quê? Por que eu fui? Porque o meu contexto está organizado, eu tenho ela. Ela é o meu contexto e eu sou o contexto dela. Ela me ajuda na hora que eu estou totalmente desanimado. Não, eu não vou hoje, não. Ela diz, vai sim. Tá aqui o tênis, tá aqui a meia, vamos. Aí ela vem empolgada. Do mesmo jeito eu faço isso com ela. Então a gente consegue. Por quê? Eu não estou confiando só na força de vontade. Estou confiando no meu contexto. Deu para perceber? E a última fase, Márcio? Como é o nome da última fase? Qual que vocês acham que é? A última fase é a fase de programação. Ou seja, é a fase onde você vai ter
programação. Eita, não estou deixando a margem aqui, meu videomaker vai ficar com raiva. É a fase de programação, é o que a gente chama de programação mental do agir. Ou seja, nesse momento aqui, eu acabei de construir um pacotinho chamado programação mental do agir, que é um hábito. Logo, você acabou de automatizar um comportamento que você queria ter. Então, buscando informação, você consegue entender como é que a tua cacholinha funciona, você consegue pegar os insights, as informações e fazer com que a tua vida fique muito mais tranquila, muito mais fácil. Essa é a proposta desse canal. Fechou? Forte abraço.